uma obra-prima da sátira. Este clássico tem entretido e esclarecido leitores em todo o mundo com seu retrato astuto e irônico da vida humana, do ponto de vista de Screwtape, um tentador sênior a serviço de nosso pai abaixo. Ao mesmo tempo descontroladamente cômico, mortalmente sério e surpreendentemente original. C.S. Lewis nos dá a correspondência do velho demônio mundano para seu sobrinho Vormod, um demônio novato encarregado de garantir a condenação de um jovem comum. The Screwtape Letters é o relato mais envolvente e bem-humorado sobre a tentação, e o triunfo sobre ela, já escrito. Agora, pela primeira vez, The Screwtape Letters é apresentado com seu texto completo, juntamente com anotações úteis fornecidas pelo entusiasta e dramaturgo de Lewis, Paul M.C. Kusker. As notas incluem informações literárias, teológicas e biográficas para aprimorar os temas centrais de Lewis e desmistificar ideias complexas. M.C. Kusker também orienta os leitores a conceitos e referências de outros volumes do amado autor para aprofundar e enriquecer este clássico atemporal. A edição anotada é o guia final para a compreensão das verdades celestiais enterradas nessas epístolas de baixo para cima. Fora das Crônicas de Nárnia, The Screwtape Letters and Mere Christianity, de C.S. Lewis, são talvez suas obras mais conhecidas e lidas. Desde sua publicação na década de 1940, esses livros têm desanimado a cabeça de muitos, com sua apresentação criativa da verdade fundamental dos cristãos e críticas afiadas à ideologia moderna, humanista secular. Como nenhum outro antes ou depois, Lewis foi capaz de inflamar o mundo da imaginação por amor a Cristo e por um profundo conhecimento da natureza humana. Lewis era um veterano das trincheiras e já um líder em Oxford, quando se converteu ao cristianismo do ateísmo, em 1929. Mais tarde se tornando professor de literatura medieval e renascentista em Cambridge, ele emergiu como um dos maiores pensadores do século XX. Lewis compreendeu em sua própria vida os efeitos debilitantes do orgulho humano pecaminoso, que se afastou de Deus e se inclina sobre si mesmo. Em todos os seus escritos, Lewis cuidadosamente, mas com honestidade brutal, descreveu a tendência humana caída universal tanto para ser enganado quanto para enganar. Em nenhum lugar a sabedoria de Lewis com relação à nossa luta contínua contra o pecado, o mundo e o diabo está mais claramente em exibição do que em The Screwtape Letters, assumindo a forma de 31 cartas, supostamente escritas por um demônio sênior, Screwtape, para seu aprendiz, Artemisia. The Screwtape Letters oferece um guia tentador para enganar e manipular pacientes humanos. O objetivo deles, é claro, é roubar um crente do inimigo, isto é, Deus, e assegurá-lo como alimento para seu pai lá embaixo. O relato de Lewis sobre uma troca contínua entre dois demônios é escrito em tom de zombaria. Como Lutero certa vez encorajou os crentes a fazer, Screwtape visa em parte ridicularizar o diabo em seus delírios tolos. No entanto, Lewis leva muito a sério as mentiras do diabo e sua capacidade de obscurecer a verdade revelada em Cristo e nas Escrituras. Screwtape lembra Vormod que seu trabalho tem um objetivo fundamentalmente negativo: bagunçar e não ensinar. Carta 1. Ele incentiva seu protegido a fazer o melhor para desviar a mente humana de Deus e focar em nós mesmos, tanto em tempos desafiadores quanto em tempos mundanos. Por exemplo, você pode enfraquecer suas orações desviando sua atenção do próprio inimigo, Deus, para seus próprios estados de espírito a respeito do inimigo. Em todas as atividades favoráveis ao inimigo, concentre-se novamente em si mesmo. Deixe um insulto ou o corpo de uma mulher fixar sua atenção para fora de forma que ele não reflita: agora estou entrando no estado chamado raiva, ou no estado chamado luxúria. Ao contrário, deixe o reflexo: meus sentimentos agora estão ficando mais devotos ou mais caridosos, de modo que fixe sua atenção dentro de si, de modo que ele não olhe mais além de si mesmo para ver nosso inimigo ou seus próprios vizinhos. Carta 6. Resumindo a essência da visão de mundo de Lewis, Packer escreveu: este mundo é um território ocupado pelo inimigo, onde a engenhosidade screwtapiana está constantemente sendo empregada para bloquear e dissolver o cristianismo histórico, uma força formadora na vida das pessoas, para transformar o ambiente cultural de todos em uma influência corruptora, para preencher as mentes humanas com ideias e atitudes anticristãs, e afastar as pessoas da razão no antigo sentido moral, isto é, uma vida ponderada, responsável e prudente. Satanás luta contra Deus corrompendo e destruindo humanos sistematicamente. Nossa própria história de tentação pessoal universal e a descida para o inferno é, portanto, uma faceta de um conflito maior. Para Lewis, a natureza humana decaída exibe um tipo de inclinação inata ante Deus por sua natureza.
Ela suprime a verdade sobre Deus e abraça avidamente a falsidade. Confronte com Romanos 1.18, 23, 3 de outubro de 2018. Mas Lewis não era um dualista medroso. O diabo não está apenas enganando, mas está enganado, cego para a verdade de que por meio de Cristo e sua morte e ressurreição, o pecado e a morte e o inferno foram derrotados de uma vez por todas. Isso não impede o diabo de atacar o povo de Deus como um cão raivoso acorrentado a um poste. Por exemplo, Apocalipse 12h12. Confronte com Jó 1, 6, 7, 2, 3, 1 Pedro 5, 8, 9. Enquanto esperamos o retorno certo de Cristo, nos encontramos em uma batalha espiritual. Uma batalha na qual Lewis se viu engajado diretamente em todos os seus escritos e ensinamentos. Paquer escreve: Lewis diria: estamos em uma guerra santa pessoal e cósmica. Fique no seu posto. Fique firme e não desanime, pois a verdade, o fato e o próprio Cristo, o Senhor vivo, está do seu lado. Confronte com F6, 10, 20. A verdade que é mais irritante para o diabo sênior Screotap é o que ele vê como o amor inexplicável de Deus por suas criaturas humanas. Que o inimigo Deus se dê ao trabalho de tomar tanto cuidado ao formar criaturas humanas já é ruim, mas que ele se rebaixe para se tornar um deles a fim de salvá-los está além de toda decência diabólica. Lembre-se sempre, o inimigo realmente gosta dos pequenos vermes, atribui um valor absurdo à distinção de cada um deles. Carta 13. Deve-se encarar o fato de que toda a conversa sobre seu amor pelos homens, e seu serviço sendo a liberdade perfeita, não é, como alguém acreditaria de bom grado, mera propaganda, mas uma verdade apavorante. Ele realmente deseja preencher o universo com um monte de pequenas réplicas repugnantes de si mesmo, criaturas cuja vida, em uma escala em miniatura, será qualitativamente como a sua, não porque ele as absorveu, mas porque suas vontades se conformam livremente com a dele. Carta 8. Queremos gado que finalmente pode se tornar alimento. Ele quer servos que possam finalmente se tornar filhos. Queremos sugar. Ele quer desistir. Estamos vazios e seríamos preenchidos. Ele está cheio e transborda. Nosso objetivo de guerra é um mundo no qual nosso pai abaixo atraiu todos os outros seres para si. O inimigo quer um mundo cheio de seres unidos a ele, mas ainda distintos. Carta 8. Lewis ilustra vividamente a verdade bíblica de que, embora a intenção do diabo seja lisonjear o orgulho humano, empregando sutilmente meias-verdades e distorcendo nosso entendimento da revelação bíblica de Deus, confronte com Gênesis 3, 1, 7, Mateus 4, 1, 11, Deus realmente nos ama e nos trata como seus filhos amados. A fé de cada um do povo de Deus é preciosa aos seus olhos. Ao testar, disciplinar e provar a fé de seu povo, nosso amoroso Pai Celestial está trabalhando para o nosso melhor. Por exemplo, 1 Pedro 1, 3, 9, 4, 12 e 19, Romanos 8, 12, 21, 28, 39, Hebreus 12, 1, 13, etc. Fita adesiva para absinto. O inimigo, Deus, depende das depressões ainda mais do que dos picos. Alguns de seus favoritos especiais passaram por depressões mais longas e profundas do que qualquer outra pessoa. É durante esses períodos de depressão, muito mais do que durante os períodos de pico, que o humano é crescendo no tipo de criatura que ele quer que seja. Portanto, as orações feitas no estado de aridez são as que mais lhe agradam. Não se engane, absinto. Nossa causa nunca está mais em perigo do que quando o humano, não mais desejando, mas ainda pretendendo fazer a vontade de nosso inimigo, olha ao redor em um universo do qual todos os traços dele parecem ter desaparecido e pergunta por que ele foi abandonado, e ainda obedece. Carta 8. C.S. Lewis escreveu Screotap durante os tempos anormais da Segunda Guerra Mundial. Um tanto provocadoramente, ele escreve no prefácio: a história da guerra europeia, exceto na medida em que afeta as condições espirituais de um ser humano, obviamente não era de interesse para Screotap. Mais tarde, a Screotap instrui absinto. Claro que uma guerra é divertida. O medo imediato e o sofrimento dos humanos são um legítimo e agradável refresco para nossas miríades de trabalhadores labutantes. Podemos esperar muita crueldade e falta de castidade. Mas, se não formos cuidadosos, veremos milhares se voltando nesta tribulação para o inimigo, enquanto dezenas de milhares que não vão tão longe assim terão sua atenção desviada de si mesmos. Quão desastroso para nós é a lembrança contínua de morte que a guerra impõe. Uma de nossas melhores armas, o mundanismo satisfeito, tornou-se inútil. Em tempos de guerra, nem mesmo o humano pode acreditar que vai viver para sempre. Carta 5.
Como seu amigo Tolkien,